Você sabia que, depois dos 40 anos, um homem perde entre 1% e 2% da sua testosterona a cada ano que passa? Parece pouco quando ouvimos assim, um número pequeno que não assusta ninguém, mas quero que você faça as contas comigo agora mesmo. Se você tem 55 anos, é muito provável que esteja operando com apenas 70% da testosterona que tinha aos 35 anos. Se tem 60, pode estar com 60% ou menos. E se já passou dos 65, a queda pode ser ainda mais acentuada, dependendo de como viveu todos esses anos. E o mais grave de tudo isso não é o número em si, mas o fato de que ninguém está explicando que esse cansaço que você sente ao acordar, essa dificuldade para manter a massa muscular que antes exigia muito menos esforço, essa libido que foi diminuindo tão lentamente que você quase nem percebeu, tudo isso tem uma causa concreta e mensurável. Mas o que realmente me indigna, ao ver pacientes que chegam destruídos por dentro, não é apenas a queda hormonal em si, mas algo muito mais específico. Existem 4 nutrientes baratos, naturais e sem necessidade de receita médica que o corpo masculino precisa diretamente para produzir testosterona de forma eficiente. E a grande maioria dos homens apresenta deficiência de todos eles ao mesmo tempo sem saber, sem que ninguém tenha medido esses níveis e sem que ninguém tenha explicado a ligação entre o que falta no sangue e o que eles sentem todos os dias no próprio corpo. Isso não é azar e também não é genética. É uma falha do sistema, que prefere vender uma solução cara em vez de ensinar a verdadeira causa. E isso termina hoje. Neste vídeo vou mostrar os 4 nutrientes que a ciência já documentou como essenciais para que o corpo masculino produza mais testosterona de forma natural e sustentada, sem que você precise recorrer a qualquer tipo de reposição hormonal antes de esgotar essas opções naturais. Primeiro, o primeiro desses nutrientes é algo que 73% dos homens com mais de 50 anos possuem em níveis insuficientes sem saber. E sua deficiência não apenas reduz a produção de testosterona, mas também está diretamente relacionada à perda de massa muscular, ao aumento da gordura abdominal e a uma fadiga que não melhora nem com 8 horas de sono. Aquele tipo de cansaço profundo que você sente nos ossos e que muitos médicos simplesmente atribuem ao envelhecimento sem medir absolutamente nada. O segundo nutriente é algo de que você provavelmente já ouviu falar antes, mas o que quase ninguém explicou é o mecanismo exato pelo qual sua ausência faz com que a testosterona fique literalmente presa no sangue sem conseguir agir nos tecidos, como se você tivesse dinheiro no banco, mas sem cartão para sacá-lo. E corrigir essa deficiência pode mudar completamente a forma como você se sente em questão de semanas. O terceiro é um mineral que participa de mais de 300 reações bioquímicas dentro do corpo, e uma das mais importantes está diretamente relacionada ao sinal que o cérebro envia aos testículos para ordenar a produção de testosterona. Um sinal que, sem esse nutriente, chega fraco e distorcido, como uma ligação com sinal ruim, em que a mensagem não é compreendida corretamente. E o quarto, o número 1 desta lista, foi o que mais me surpreendeu em meus anos de prática clínica, porque é praticamente desconhecido pelo público em geral. Os estudos sobre ele são recentes, contundentes e muito pouco divulgados. E quando eu contar o que ele faz dentro do corpo masculino em apenas 30 dias de uso correto, você vai entender por que esse nutriente não ocupa o espaço que merece na conversa sobre saúde hormonal masculina. Antes de entrar no conteúdo, preciso pedir algo. Provavelmente existem homens que você conhece neste momento, seu irmão, seu pai, seu melhor amigo, seu colega de trabalho, que estão vivendo com essa deficiência sem ter a menor ideia do que está acontecendo, atribuindo ao estresse ou à idade algo que tem uma solução concreta. E compartilhar este vídeo pode ser literalmente o que mudará o rumo da saúde de alguém que você ama. Assim, deixe seu like agora, compartilhe nos seus grupos ou envie diretamente para aquela pessoa que você acredita precisar ouvir isso hoje. E quero que participe nos comentários. Conte-me quando foi a última vez que você mediu seus níveis de testosterona em um exame de sangue, porque me surpreende, no consultório, a quantidade de homens com mais de 45 anos que nunca tiveram esse número em mãos. Esse dado vai me ajudar a entender o quanto o sistema está falhando em informar os homens sobre sua própria saúde hormonal. Para que tudo o que vou explicar a seguir faça sentido de verdade e não sejam apenas palavras técnicas flutuando no ar, preciso que você entenda primeiro como funciona a fábrica de testosterona dentro do seu corpo. Porque, quando você entende o mecanismo, deixa de ser um paciente passivo que apenas recebe diagnósticos e se torna alguém que sabe exatamente o que está acontecendo e por quê. Imagine que dentro de cada testículo existe uma fábrica. Uma fábrica pequena, mas muito sofisticada. E os trabalhadores dessa fábrica são chamados de células de Leydig. Seu único trabalho, o único propósito para o qual existem,
é pegar colesterol e transformá-lo em testosterona. Assim de específico e assim de importante. Porque sem esses trabalhadores desempenhando sua função corretamente, não existe produção hormonal, não importa quanto exercício você faça ou quanta proteína consuma. O texto é muito longo. Posso continuar a tradução completa em blocos de aproximadamente 10.000 caracteres cada, sem resumir nada. Agora, essa fábrica não trabalha sozinha nem decide por conta própria quanto produzir. Ela recebe ordens de cima, do cérebro, especificamente por meio de um sinal químico chamado hormônio luteinizante. Mas, para que você não se perca com o nome técnico, pense nele simplesmente como a mensagem que o cérebro envia à fábrica dizendo quanta testosterona precisa ser produzida hoje. E quando essa mensagem chega clara e forte, a fábrica trabalha em plena capacidade. Mas quando a mensagem chega fraca ou distorcida, a produção cai, mesmo que os trabalhadores estejam ali prontos para trabalhar. E é exatamente aí que entram os 4 nutrientes dos quais vamos falar hoje, porque cada um deles desempenha um papel diferente e crítico dentro desse sistema. Um ajuda a fazer com que a mensagem do cérebro chegue forte e clara. Outro protege os trabalhadores da fábrica para que não se desgastem. Outro garante que a matéria-prima esteja disponível em quantidade suficiente. E o último, o mais surpreendente de todos, atua diretamente sobre uma proteína que sequestra a testosterona no sangue e não a deixa chegar aos tecidos onde realmente faz seu trabalho. E quando qualquer um desses 4 falha, toda a cadeia é afetada, mesmo que os demais estejam funcionando corretamente. Vamos ao número 4 da nossa lista. E este é o zinco, um mineral que a maioria das pessoas associa ao sistema imunológico ou aos resfriados, mas que tem um papel absolutamente central na produção de testosterona, algo que quase nunca é mencionado com a profundidade que merece. E quero que você entenda exatamente porque antes de continuarmos. Lembra da fábrica que descrevi há pouco, com seus trabalhadores especializados recebendo ordens do cérebro? Pois bem, o zinco é o guarda de segurança dessa fábrica. É ele quem controla a entrada e a saída. É ele quem decide o que pode entrar no processo de produção e o que não pode. E quando esse guarda não está presente ou está dormindo no posto, a fábrica fica exposta a um inimigo muito específico chamado aromatase, uma enzima cuja função é converter testosterona em estrogênio dentro do corpo masculino. Sim, exatamente o que você está pensando. Sem zinco suficiente, seu próprio corpo está convertendo sua testosterona em hormônio feminino de forma silenciosa e contínua. Um estudo publicado na revista Nutrition, com mais de 40 voluntários masculinos, demonstrou que homens com deficiência de zinco apresentavam níveis significativamente mais baixos de testosterona e que a suplementação durante apenas 6 meses foi suficiente para elevar esses níveis de forma considerável nos participantes que iniciaram o estudo com deficiência confirmada. E isso não é um resultado pequeno, considerando que estamos falando de um mineral que custa centavos comparado a qualquer terapia hormonal. Tive um paciente que chegou ao consultório com testosterona em 260 mg/dl e uma queixa que escuto constantemente. Sentia-se sem energia, sem iniciativa, com uma névoa mental que dificultava sua concentração no trabalho. Quando analisamos sua alimentação, encontramos o problema imediatamente. Roberto praticamente não consumia carne vermelha nem frutos do mar, que são as fontes mais ricas de zinco biodisponível. E fazia anos que ele se alimentava dessa forma sem que ninguém tivesse relacionado esses fatores. Corrigimos a deficiência com ajustes na alimentação e suplementação controlada. E em 90 dias sua testosterona subiu para 410 mg/dl sem qualquer outra intervenção. As melhores fontes alimentares de zinco são ostras, carne bovina, carne de cordeiro, sementes de abóbora, ovos. E, se você acredita que sua alimentação não está fornecendo quantidade suficiente, converse com seu médico para medir seus níveis antes de suplementar. Porque o excesso de zinco também traz consequências. E sempre é melhor agir com um número concreto em mãos do que no escuro. Mas agora que você sabe o que o zinco faz dentro do seu corpo, já tem a pergunta certa para fazer ao seu médico na próxima consulta. E se isso já pareceu importante, espere até chegarmos ao número 2 da lista. Porque ele possui um mecanismo que poucas pessoas conhecem e que pode estar sabotando sua testosterona mesmo que seus níveis de zinco estejam perfeitamente adequados. Chegamos ao número 3 da lista. E este é o nutriente que mais surpreende meus pacientes quando explico seu funcionamento durante as consultas. Porque praticamente todo mundo já ouviu falar da vitamina D no contexto dos ossos, do cálcio e da osteoporose. Mas muito poucas pessoas sabem que essa vitamina, na verdade, não é uma vitamina no sentido estrito da palavra. Ela é um hormônio.
Mais especificamente, um hormônio esteroide. E quando você entende isso, começa a compreender por que sua deficiência afeta de maneira tão direta e profunda a produção de testosterona masculina. Pense na vitamina D como o interruptor principal da fábrica. Ela não é um dos trabalhadores. Também não é o guarda de segurança. Ela é o painel elétrico completo que distribui energia para todas as estações de trabalho. E quando esse interruptor está em níveis baixos, toda a fábrica funciona com metade da potência, mesmo que todos os demais elementos estejam presentes. Isso acontece porque as células de Leydig, aqueles trabalhadores especializados que convertem colesterol em testosterona, possuem receptores específicos para a vitamina D. Isso significa que precisam desse hormônio diretamente para funcionar com máxima eficiência. Um estudo publicado na revista Hormone and Metabolic Research, realizado com mais de 200 homens na Áustria, encontrou uma correlação direta e estatisticamente significativa entre os níveis de vitamina D no sangue e os níveis de testosterona total. Os homens com níveis adequados de vitamina D apresentavam níveis de testosterona consideravelmente mais altos do que os homens deficientes. E o aspecto mais revelador do estudo foi que ambas as substâncias seguiam o mesmo padrão sazonal. Subiam durante o verão e diminuíam durante o inverno. O que faz todo sentido quando entendemos que o sol é a principal fonte de vitamina D para o corpo humano. Se você passa a maior parte do dia em ambientes fechados, se vive em uma cidade com pouca exposição solar, ou se utiliza protetor solar constantemente, existe uma probabilidade muito alta de que seus níveis de vitamina D estejam abaixo do ideal neste exato momento. E a única forma de saber isso com certeza é medindo a 25-hidroxivitamina D em um exame de sangue. Esse é o marcador correto para avaliar seu verdadeiro estado de vitamina D. Anote esse nome. E peça esse exame ao seu médico na próxima consulta. Porque é um exame que muda completamente a conversa. E se você achava que o zinco e a vitamina D já eram importantes o suficiente, o próximo nutriente desta lista atua de uma forma completamente diferente e pode estar bloqueando sua testosterona por um caminho que ainda nem mencionamos. Chegamos ao número 2 da lista. E este é o que eu chamo de o parceiro silencioso. O mineral que trabalha nas sombras dentro do seu corpo, participando de mais de 300 reações bioquímicas diferentes e que, mesmo assim, é um dos mais ignorados quando o assunto é saúde hormonal masculina. Provavelmente porque não tem o marketing da vitamina D nem a fama popular do zinco. Mas seu impacto sobre a testosterona é igualmente real e igualmente documentado pela ciência. Estou falando do magnésio. Para entender como o magnésio atua na produção de testosterona, você precisa se lembrar da imagem da fábrica e da mensagem que o cérebro envia aos testículos. Pois bem, o magnésio é a infraestrutura de telecomunicações que permite que essa mensagem chegue com boa qualidade. Isso porque esse mineral participa diretamente da síntese e da liberação do hormônio luteinizante, que é justamente o sinal que ativa a produção de testosterona. Quando os níveis de magnésio estão baixos, essa mensagem chega enfraquecida, fragmentada, como uma ligação telefônica que cai a todo momento. E a fábrica simplesmente não recebe a ordem com clareza suficiente para trabalhar em sua capacidade máxima. Um estudo publicado na revista Biological Trace Element Research, realizado com mais de 400 homens entre 65 e 83 anos, encontrou uma correlação positiva e estatisticamente significativa entre os níveis de magnésio no sangue e os níveis de testosterona total e livre. E o que torna esse estudo particularmente relevante é que essa associação permaneceu mesmo após controlar fatores como idade, índice de massa corporal, nível de atividade física. Ou seja, o magnésio exerce um efeito independente e direto sobre a testosterona. Não é apenas uma consequência indireta de um estilo de vida saudável. As melhores fontes alimentares de magnésio incluem sementes de abóbora, amêndoa, chocolate amargo com alto teor de cacau, feijão preto, abacate, espinafre. E se você utiliza omeprazol ou qualquer inibidor da bomba de prótons de forma crônica, precisa saber que esse tipo de medicamento reduz significativamente a absorção de magnésio. Por isso, seu médico deveria monitorar regularmente seus níveis. Não fazer isso é deixar uma enorme lacuna em sua saúde hormonal sem motivo algum. E agora sim chegamos ao número 1 da lista. Aquele que prometi desde o início que iria surpreendê-lo. O mineral que provavelmente você nunca ouviu mencionar em nenhuma consulta médica. E que possui o mecanismo mais impressionante de todos os que veremos hoje. Quero que você preste muita atenção ao que vou explicar agora. Porque este é exatamente o tipo de informação que raramente circula nos consultórios convencionais. Não porque seja falsa. Não porque seja experimental. Mas porque é relativamente recente.
Os estudos surgiram principalmente na última década. E, francamente, não geram o mesmo mercado que um gel de testosterona ou uma terapia de reposição hormonal. Estou falando do boro. O boro é um mineral traço. Isso significa que o organismo necessita dele em quantidades muito pequenas. Mas o que essas pequenas quantidades fazem dentro do sistema hormonal masculino é absolutamente desproporcional ao pouco que se fala sobre ele. E o mecanismo pelo qual atua é diferente de tudo que vimos até agora. O boro não estimula diretamente a produção de testosterona como o zinco. Também não ativa o painel elétrico da fábrica como a vitamina D. Ele atua sobre algo que os médicos chamam de globulina ligadora de hormônios sexuais, conhecida pela sigla SHBG. E para que isso faça sentido, deixe-me explicar com uma imagem simples. Imagine que a testosterona que circula em seu sangue é dinheiro em espécie. Mas a maior parte desse dinheiro está guardada dentro de um cofre chamado SHBG. E somente o dinheiro que está fora desse cofre, aquilo que os médicos chamam de testosterona livre, pode realmente ser utilizado pelo corpo. É essa testosterona livre que ajuda a construir músculos, manter a libido, sustentar a energia, proteger a saúde cardiovascular. O boro atua diretamente sobre esse cofre. Ele reduz a ação da SHBG e libera a testosterona que já foi produzida, mas que estava presa e inacessível. E isso é algo que nenhum dos outros 3 nutrientes desta lista faz. Um estudo publicado no Journal of Trace Elements in Medicine and Biology mostrou que homens que consumiram 10 mg de boro por dia durante apenas uma semana apresentaram redução significativa da SHBG, aumento importante da testosterona livre. Tudo isso em apenas 7 dias. E é justamente essa rapidez nos resultados que faz do boro um dos achados mais interessantes da pesquisa moderna sobre saúde hormonal masculina. As principais fontes alimentares de boro incluem uvas passas, ameixas secas, amêndoas, acates, vinho tinto, em consumo moderado. E embora existam suplementos de boro disponíveis, como sempre digo, primeiro faça exames. Converse com seu médico. Tome decisões baseadas em números reais. Porque o objetivo não é incentivar a automedicação. O objetivo é ajudá-lo a chegar à próxima consulta com as perguntas certas e o conhecimento necessário para ter uma conversa séria sobre sua saúde hormonal. Bloco 6, final. Antes de encerrar este vídeo, preciso lhe dizer algo importante. E não digo isso como um aviso jurídico que os advogados obrigam a colocar no final dos vídeos. Digo porque realmente acredito nisso. E porque, em mais de 20 anos de experiência, vi o que acontece quando as pessoas tomam decisões relacionadas à saúde sem acompanhamento médico. Portanto, escute com atenção. Não saia deste vídeo comprando suplementos sem antes realizar exames de sangue que avaliem seus níveis reais de zinco, vitamina D, magnésio, testosterona total, testosterona livre. Porque suplementar sem conhecer seus níveis basais não é cuidado com a saúde. É apenas outra forma de automedicação. E isso pode ser perigoso. O que este vídeo oferece não é um protocolo de tratamento. Ele oferece algo muito mais valioso a longo prazo. Conhecimento. Conhecimento para chegar à sua próxima consulta médica com as perguntas corretas. Sabendo exatamente o que pedir ou o que medir é por quê. Porque um paciente bem informado não é um paciente difícil. É um paciente que obtém melhores resultados. E é exatamente isso que desejo para você. Que saia daqui com mais ferramentas, mais consciência e mais controle sobre sua própria saúde hormonal. Então vamos recapitular tudo o que vimos hoje. O zinco é o guarda de segurança que impede que sua testosterona seja convertida em estrogênio. A vitamina D é o interruptor principal que mantém toda a fábrica hormonal funcionando em plena capacidade. O magnésio é o parceiro silencioso que garante que o sinal do cérebro chegue forte e claro aos testículos. O boro é o mineral que libera a testosterona que seu corpo já produziu, mas que estava sequestrada e inacessível. 4 nutrientes diferentes. 4 mecanismos diferentes. E os 4 trabalhando juntos formam a base de uma produção hormonal masculina saudável e sustentável. Quero deixá-lo com uma reflexão final. A prevenção barata não gera lucro para quase ninguém. Nem para a indústria farmacêutica. Nem para as clínicas de reposição hormonal. Nem para um sistema de saúde que muitas vezes fatura mais por procedimentos do que por resultados. E isso ajuda a explicar por que informações como esta raramente chegam até você por conta própria. Por isso, se este vídeo trouxe algo de valor para a sua vida, compartilhe-o com alguém que precise ouvir esta mensagem. Porque uma informação capaz de transformar a saúde de uma pessoa não deveria ficar guardada apenas em uma tela. E nos vemos no próximo vídeo.